tomado pelas tentações, que depois de um tempo em sua vida procuravam, na sua maior parte, fazê-lo crer que nenhum esforço, nenhum dos seus atos seria capaz de levá-lo à salvação dentro da visão e do contexto do catolicismo em que vivia. Tomado por tais tentações que insistiam em vir à sua mente, mesmo após intensos jejuns, orações e lágrimas, o poverelo de Assisi, Francisco, ameaçou desanimar. Ele que sabia da vida que levara, que estendera os primeiros anos de sua juventude até a adultez inicial, sobre uma série de desvarios, de tempestades psicológicas e de ações desgovernadas, de desejos cumpridos e outros não. Sabia que dentro da crença em que fora criado e da estrutura que lhe era imposta por essas crenças da Igreja Católica de então, certamente penitências seguidas talvez não fossem capazes de salvá-lo. E houve esse tempo. As cavernas escuras foram testemunhos de noites insones, de lágrimas e brados, de pedido de misericórdia. E ainda que não houvesse a salvação, dentro dele uma chama que não se apagava, continuava a orar e a dizer para si mesmo: Pai, ainda que a mim não seja reservada salvação alguma, ainda que eu tenha de caminhar na escuridão, no frio e no fogo simultâneos do inferno, ainda assim eu continuarei a te servir. E no meio desse tormento, essa luz que não se apagava aquecia o seu coração, porque a Francisco fora dada uma nova descoberta. A presença efetiva, poderosa do amor. Isso lhe sustentava a vida e fazia com que, raiando o sol, mais uma vez se pusesse de pé, com os pés descalços e ao lado de um ou mais companheiros, saísse a espargir e a pregar com uma palavra não vazia, não superficial, mas eivada desta fonte verdadeira de um amor que vinha desta chama profunda que nele ardia, compartilhar com seus irmãos de caminhada uma mensagem de vida, de renovação, e assim seguia, com a luz do dia a consolar e à noite a lutar consigo mesmo na crença de que perdido estava. Numa dessas noites, a caverna em que estava meditado se enche de luz. E ele contempla ao seu lado, num primeiro momento ainda
não acreditando no que os seus olhos, já começando a sofrer de tanta lágrima e tanta dor, vislumbraram, via o seu protetor, o arcanjo Miguel. Miguel dele se aproxima, toca seus lábios, como descrito no livro de Isaías, e comunicando-lhe um ardor profundo diz: Francisco, crê, teus pecados foram perdoados, porque muito amas. E a misericórdia, que é o que o Altíssimo pede, pois sabes que lá no livro de Isaías está proclamado: misericórdia quero e não sacrifícios. Sabendo disso, sente, teus pecados estão perdoados. Invadido por uma sensação que jamais esqueceria, o filho de Assisi vê aquela luz tomar-lhe por inteiro um sono, sono ao qual se negava em seus jejuns, sacrifícios e penitências, tomar-lhe cariciosamente até amanhã, quando a luz solar substitui a luz do anjo. Aquela manhã, seus companheiros notaram de volta seu sorriso franco, que se não faltara, parecia ganhar mais vida. Sua palavra vibrante, que tocava corações, que curava, também ganhara mais efetividade e com mais força, com mais amor, passou a proclamar, porque sentir a verdade em seu próprio coração, o poder supremo da misericórdia sobre quaisquer outros. E dali para frente, com os anos que se seguiram, vamos ver surgir não mais o pobrezinho, o poverelo, mas o seráfico, aquele que era uma casta viva do Cristo e de sua consciência, que até hoje brilha nos céus e na terra, a trazer almas e almas de volta ao aprisco divino. Essa é a sua vida e a sua lição. Acima de quaisquer outras, a que deve ser aprendida e vivida por todo filho e filha do Eterno, que ainda caminha com os pés sobre o pó da terra. Atentai, pois nos tempos que são chegados, a luz da misericórdia é a lâmpada que ilumina os escaninhos do coração e a estrada por onde vão os nossos passos. Graças a Deus.
Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso de trabalho conjunto. Que aqui não é, eu sempre repito isso e faço para que a gente não esqueça, não é uma palestra, é um trabalho conjunto que vamos fazer hoje mais uma vez e num dia para lá de especial, como tem sido todos os nossos encontros aqui. E é verdade, vocês vão ver hoje que é verdade. Valéria, temos avisos, né? Oi, gente, boa noite a todo mundo. A nossa festa junina, como vocês sabem, foi sábado passado. A gente queria agradecer mais uma vez todo mundo que foi, compareceu ou que de alguma forma colaborou para que a festa pudesse acontecer. Foi muito bacana, foi muito legal, quem foi sabe. A gente teve a oportunidade de estar junto, de simplesmente brincar, esparecer e aproveitar a noite que estava bem legal. Nosso agradecimento sempre ao tio Maico, que está sempre à frente dessas festas, e a Ticiane, médium aqui da casa, voluntária, que também trabalhou pra caramba para que a festa acontecesse, tá? E para quem foi e achou legal e acha bom a gente estar junto fora do ambiente da casa, vamos falar do retiro? Retiro está vindo aí. A gente está com bastante expectativa, como sempre, todos os anos, de poder estar junto, de participar, de estar em momentos em que a gente possa simplesmente desfrutar de tudo que esse trabalho nos proporciona. Quem aqui faz o pacote de segunda-feira, meditação, paz e palestra? Então, quem faz esse pacote, imagina isso exponenciado, a gente estando junto 3 dias, com tempo para assimilar, com tempo para absorver o que está sendo trabalhado, o que está sendo dito, sem aquela preocupação normal, natural, de que tem que sair correndo quando termina, porque tem que ir para casa, tem que isso, tem que aquilo outro. Então, vai trabalhando aí internamente. Eu sou suspeita, mas eu dou o maior apoio para que todo mundo possa estar junto, para que a gente tenha essa oportunidade de estar junto e aproveitar. Já vou passar logo para o Luiz, para ele também poder falar um pouco mais. Esses valores que estão ali dispostos, gente, pode ser parcelado, tá? A gente está trabalhando com parcelamentos também dentro da possibilidade que o hotel nos ofereceu, 30% de entrada, depois o saldo, as parcelas são livres, cada um faz de acordo com a sua possibilidade até o dia 8 de novembro, tá bom? Quem quiser ir de ônibus, tem um ônibus fretado para a pessoa ir sentada, sem preocupação de estrada. O ônibus pode ser escolhido até o final de agosto. Tem até o final de agosto para pensar se vai querer ir de ônibus ou não. Então, pensam aí, façam as contas, se animem. Vamos estar juntos em novembro, 22, 23 e 24 de novembro, tá? São 3 dias para a gente estar junto e aproveitar. Valeu, Valéria. Hoje você foi bastante inspirada, né? A gente tem para falar mais. Mas realmente é isso. Num ano muito especial. Um ano de passagem. Né? E a gente precisa ter o mais possível, não só a consciência, como a experiência prática de processos que nos permitam conduzir a nossa vida. Num sentido amplo, né? A condução da vida ela tem que partir da consciência espiritual e chegar aos movimentos físicos que nós fazemos, às ações físicas. Nós temos repetido isso aqui de forma muito intensa. E a gente pretende até, quer dizer, hoje é um dia bastante, que eu quero frisar muito um tema específico, mas a gente pretende daqui para frente, nas próximas segundas, trazer para níveis práticos de ações que nós podemos tomar no dia a dia, para que esta conexão seja permanente e que nós saibamos conduzir a vida pelo método certo, fazendo que as energias que estão aqui, que nós estamos emitindo, que nós estamos interagindo, que nós estamos recebendo, doando, anexando ao nosso ser, metabolizando ou não, e que criam os eventos da nossa vida, e que temos feito isso para nós que acreditamos aqui em reencarnação. Não é uma obrigação nessa casa, essa casa não obriga nada a ninguém. Essa visão pode ser para uma vida só, desde que a gente nasce, como, enfim, bebês e depois crianças e adolescentes, e pode ser levada a caminhos mais longos, que é a nossa convicção. Nós viemos construindo tudo aquilo que nós hoje estamos vivendo.
Só que esse processo não é obrigatoriamente uma série de condicionamentos de causas e efeitos que se repetem numa inércia. Inércia no sentido de que um movimento que fica sem alteração, porque a causa e o efeito vão se transformando num e outro, e nós não temos controle sobre isso. Ou melhor, temos controle por não termos controle. A ausência de atividade nossa em direção à busca de um crescimento de consciência para conquistarmos uma vida feliz. E felicidade é algo muito mais profundo do que apenas os desejos materiais ou as condições materiais cumpridas, e mais, porque também isto é felicidade. Só que nós a buscamos apenas nesse nível horizontal e isso não resolve problema algum. Na maior parte das vezes só ou posterga ou intensifica essas causas e efeitos, porque nós caminhamos como cegos e vamos assim levando as coisas, decidindo por não decidir, agindo por não agir, ou quando agimos, fazemos sem consciência nenhuma. É o momento de nós entendermos que nós podemos ser felizes, começando de onde deve se começar, de onde a vida nasce, de onde a fonte da vida nasce. Elevar a nossa consciência para depois trazermos essas forças para o nível em que nós acreditamos, nós que estamos anestesiados pelos sentidos, que seja a realidade, né? Chamamos de realidade o que os sentidos veem, tocam, o que o nosso intelecto sente, isso é tão pobre. Trazermos para esse nível algo que faz com que esta realidade se torne verdadeiramente uma realidade feliz, porque ligada à realidade mais ampla, a realidade que dá origem a isso tudo e a qual nós desprezamos, ou temos uma relação extremamente distorcida com ela. Então, são tempos especiais, é um ano especial para o planeta, para a humanidade que vive nesse planeta encarnada e também para aquela que não está encarnada. Então nós todos temos que tomar posições. E eu pretendo daqui para frente, até mesmo até o nosso encontro de mentes, fazer desses próximos encontros, tratarmos mais de instrumentos práticos à nossa disposição para que nós possamos conduzir a nossa vida de uma forma mais harmônica e chegarmos aos resultados que nós tanto almejamos. Não, tá ligado, tá ligado. Voltamos então, então, de volta, mais uma. Estejam junto conosco, vamos ao trabalho. Eu descobri uma coisa muito interessante nos últimos dias, nos últimos dias que é desde ontem para hoje. Que é quando a gente intui quando vai ter o tema. Caramba! Nem eu! Quando nós pensamos em falar sobre Francisco de Assis e falamos sobre... Me veio a ideia, inicialmente, por força do tempo que nós vivemos em relação à tradição franciscana. E o que eu descobri foi muito interessante, porque vem de encontro, e cada vez mais isso acontece, e cada vez mais a gente fica com certeza de que quando essa casa nasce, e nasceu assim, com o propósito de entender que todas as tradições religiosas, que todas as escolas espirituais, que mesmo a ciência moderna, falam sobre uma mesma realidade com linguagens diferentes e é apenas isso. Quando nós entendermos isso, a humanidade terá dado um grande passo. E essa casa nasceu para que de uma forma tranquila, a gente não sabe aonde vai parar, mas nós temos que ter a nossa coerência, a nossa persistência nesse tipo de trabalho. Entender que todas falam a mesma coisa, sobre uma mesma realidade e sobre uma ótica que nos deve fazer enxergar o universo como a criação de um Criador uno e que esta criação se reflete dentro de cada um de nós e, portanto, a nossa vida deve espelhar aquele que nos criou. Ainda que nós estejamos muito longe e tenhamos que caminhar muito para abrir os olhos e saber efetivamente quem seja esse Criador. E o que eu descobri fala, e tem sido assim, a favor desta percepção. Principalmente quando nós abordamos
visões aparentemente distintas e às vezes separadas por lutas, por guerra, por sectarismos, por preconceitos, de visões aparentemente espirituais. E assim se deu. E hoje eu queria compartilhar com vocês, porque o ponto de partida e o ponto de chegada será Francisco de Assis. E a sua misericórdia, todo o trabalho que ele desenvolveu enquanto encarnado, e tudo aquilo que ele viveu nos 46 anos que ele esteve no mundo, 46 anos terrestres, tão poucos, e tudo que ele fez, e tudo que serve para nós, não só de exemplo, mas de modelo. E mais do que exemplo e modelo, como portal, e a gente hoje está acostumado e podemos falar isso, como portal que nos permite, ao nos conectarmos com ele, ganharmos força, ganharmos intensidade e alavancagem nos nossos próprios caminhos. É para isso que passam no mundo e para isso que servem, não é bem a palavra, mas servem no sentido de servir também os grandes santos. São grandes portais para que a nossa consciência aderida encontre a consciência unitária do Criador dos universos e possa fazer com que nós também sejamos santos. Ora, Francisco de Assis é modelo e nós fizemos um trabalho num dos nossos retiros, que foi em Mendes há 2 anos atrás, nos valendo desse exemplo que nós temos pouquíssima atenção. Por quê? Porque as religiões tendem a pegar os santos e a transformar em figuras completamente diferentes daquilo que eles realmente foram em suas vidas. Ainda que nos deem aspectos nas suas biografias, das suas lutas, tendem a minimizar isso e a levá-los a um nível que vai cada vez mais afastando a todos eles, isso se faz com todos os santos, da realidade que nós acreditamos viver. E Francisco é um exemplo de como nós perdemos quando olhamos a ele, não que não seja verdade, apenas como aquele santo, e que santo, que sacudiu na sua época toda a visão do catolicismo e que promoveu uma renovação na igreja. Não fosse aquilo, talvez a Igreja Católica não tivesse resistido, e era o que tínhamos. A espiritualidade que comandava toda uma civilização europeia precisava sobreviver e de uma certa forma sobrevive, passando por tudo que passou e por tudo que depois seguiu-se a ela até chegarmos nos dias de hoje. Ora, a vida de Francisco é uma vida exemplar, porque, e eu conto sempre essa história aqui, mas como há sempre caras novas, como nós estamos hoje na internet, com pessoas que não nos veem, se nós olharmos com uma visão realista, nós vamos ver que ele é um belo exemplo para cada um de nós. Porque se eu conto a vida de Francisco de Assis, repito isso muitas vezes aqui, vocês vão acabar guardando. Ou achando, poxa, o cara está lá mais uma vez falando essa história, mas ela é muito importante. Até os 25 anos de idade, se eu conto, sem dizer para vocês quem foi a figura, e descrevo essa biografia, com todas as coisas que se passaram na vida dele, e desse opções, tipo uma prova de múltipla escolha, para que vocês escolhessem quem era essa figura, jamais vocês optariam por Francisco de Assis. Tenho certeza absoluta. Sem falar das coisas que ficaram, né, mas que são mitigadas no sentido de que, inclusive nas biografias oficiais, nós temos biografias oficiais de Francisco, a primeira é feita por Tommaso de Celano, que foi um companheiro que viveu junto a ele. Há 2 biografias. Na primeira ele é a descrição é um pouco mais real, com tudo aquilo que ele viveu na confusão da sua adolescência e da sua primeira juventude. A segunda já é mais mitigada e as biografias posteriores vão transformando e deixando de lado, como se isso fosse alguma coisa que precisasse ser feita. Ao contrário, não deveria ser feita, sobra a primeira biografia, mas o que vai ficando na tradição é o santo, né? Nada contra, mas olha, beleza, né? Que está aqui o amante, sinceramente, que amava os animais, mas que fica para nós com uma coisa quase que, né? Vocês já ouviram uma música se eu não me engano, do Vinícius de Moraes, né? Lá vai Francisco pelo caminho, tão pobrezinho. A vontade, aquilo que vai passando para a gente é uma figura quase que... Mas Francisco de Assis, até os 25 anos, era uma pessoa, primeiro, a pessoa que dominava a sua cidade, como jovem comandante
de toda a juventude local, por ser filho de um pai muito rico e por trabalhar com ele, inclusive na sustentação do seu negócio. Era imprescindível para o sucesso do negócio do seu pai, um burguês que ganhava dinheiro na França, e por isso chamou de Francisco, que ele estivesse ali. Mas as noites eram dele e dos seus companheiros, e tudo que vocês podem imaginar em termos de atividades sexuais, de todo o tipo, de toda forma, de toda maneira, era realizada por Francisco de Assis. E só para culminar, para a gente não ficar só focado nisso, vocês vão acabar guardando também o nome da figura. No momento crucial, quando ele já estava começando a ver a sua vida de outra forma, mas ainda tentando fazer vivos os sonhos que estavam sustentando ele até aquele momento, ele se inscreve, ele compra toda uma roupa, armadura de cavaleiro, cavalo, tinha dinheiro para isso, e vai se inscrever num exército de mercenários, comandados por um ex-cruzado chamado Jean de Brienne, um francês, que estava em Perúdia. Ele já tinha participado de uma guerra entre Assis e Perúdia, tinha estado 2 anos na prisão, tinha sido libertado, tinha passado por um período muito confuso, mas tenta reviver isto. Perúdia já tinha feito amizade e vai encontrar Jean de Brienne em Perúdia para, alistado no seu exército, irem para a Apulia, que é uma região no sul da Itália, para saquear um castelo. Saquear um castelo e tirar dali o espólio dos tesouros que esse Jean de Brienne sabia tinham sido trazidos de cruzados, captados no Oriente, e o objetivo desta missão mercenária era fazer o saque do castelo. Isso são dados históricos, levantados hoje com bastante precisão. Ora, a gente olha para isso e, de repente, quando ele vai nessa viagem, aí sim acontece aquele grande movimento onde ele tem uma febre súbita, entra em delírio e vê um sonho, um grande castelo cheio de armaduras douradas, onde ele ouve uma voz: Francisco, você quer servir aos servos ou ao Senhor? Ele diz: ao Senhor. Então o que você está fazendo aqui? Você está vendo essas armaduras? Essas são dos seus cavaleiros. Mas não é aí que você vai encontrar os seus cavaleiros. Volta para Assisi e lá você vai saber o que você tem que fazer. E ele, ainda doente, volta, chega cambaleante na cidade, e aí momento final da sua chamada conversão, que vai dar origem ao Francisco, que quem viu o filme do Zeffirelli e outros filmes, chega ao momento culminante na praça, depois que ele começa a se conflitar com o seu pai, porque já não quer mais participar do negócio, pega o dinheiro do pai para dar para os pobres, inclusive para a igreja de San Damiano, que estava realmente com problemas, estava, enfim, quase em ruínas, e ele, depois de brigar com seu pai, tira a roupa no meio da praça e diz: eu não tenho mais pai, meu pai é aquele que está nos céus, eu não te chamo mais de pai. E sai. É dado como louco no primeiro momento. Em seguida chega o primeiro companheiro, Bernardo de Quintevale, um grande amigo seu de infância. E isso depois se transforma numa força incoercível que vai dar origem ao que a gente chama de ordem franciscana. Acontece que Francisco de Assis tinha para trás, ele começou aos 26 e ele vai desencarnar, usando a nossa linguagem, aos 46 anos. Ele já tinha para trás quase que a metade da sua vida feita com todos esses tipos de atitudes. Pensem bem em alguém que vivia sobre o contexto do catolicismo, que até aquele momento, e ainda com resquícios hoje em dia, que nós queremos falar muito disso, não só dentro do catolicismo, mas dentro de uma visão espiritual, a visão de Deus como uma justiça punidora, seja diretamente um Deus punitivo, ou seja através de leis que são disparadas pela própria criatura. Isso é uma sutileza que chega depois, quando nós recebemos no século XIX, no trabalho de Allan Kardec e no trabalho dos espiritualistas que buscam no Oriente os conceitos de causa e efeito kármicos, das vidas sucessivas como processos evolutivos e processos que vão repercutindo na
criatura como um todo, a sutileza de trazermos para o nosso conhecimento, principalmente dentro do Espiritismo, que Deus não pune, mas a criatura própria se pune com as suas leis, infringindo a lei que age, não é Deus, a lei kármica. Esta sutileza faz chegar, mesmo fora do catolicismo, para os conceitos espiritualistas, de uma visão divina baseada na justiça. E numa justiça dura e punidora. Se não pune com o inferno, pune com karmas pesados. Ah, mas o karma é a própria criatura que faz. Ok? Mas é assim. Então se você... Vamos lá, imagine que Francisco fosse... Eu vou voltar para ele, porque ele era a Igreja Católica, onde os seus sacerdotes poderiam perdoar ou não, mas que ele intrinsecamente, lá dentro dele, no seu íntimo, sabia que ele podia se confessar 1 milhão de vezes, mas dentro deles ainda estava lá tudo aquilo que ele viveu. E tudo aquilo que ele viveu numa alma extremamente sensível, de uma luz tremenda. Eu faço um parênteses aqui para que nós imaginemos, e aí numa visão mais ampla, que acredita na reencarnação, que Francisco de Assis, como nós acreditamos aqui, foi, em vidas anteriores, um espírito de alta evolução e que cumpriu tarefas enormes no planeta. As tradições espirituais nos falam dele ter sido o segundo patriarca, Isaac, filho de Abraão. Outras tradições nos falam mais, que depois ele viveu toda a epopeia do povo de Israel, até chegar quando vem a figura de Yoshua Bar Yosef, Jesus, para mostrar uma consciência crística e demonstrar que o messianato não podia se fixar numa pessoa só, mas sim em consciência dentro de cada um de nós. Se fala dele como um dos apóstolos. Alguns falam de João Evangelista, outros falam de João Batista. Curiosamente, o nome de batismo dele foi Giovanni Battista Bernardone, dado pela sua mãe, francesa. E o seu pai, quando chega da França, onde ele ganhava dinheiro, fala, de jeito nenhum, vamos mudar o nome dessa criança. É lá que eu ganho dinheiro e ele vai te chamar Francesco, homenageando a França onde ele viveu, enfim, fez toda a sua fortuna. Ora, se esse espírito tinha todo esse estofo espiritual, o que acontece nessa encarnação durante 25 anos? Essa é uma belíssima pergunta que começa a servir para nós como estrutura e modelo para quando nós nos autoexaminamos e olhamos as nossas dores, olhamos os nossos, entre muitas aspas, pecados, as nossas falhas, nossos titubeios. Mas ele vivia num contexto católico. Então, imaginem, aí se prova realmente a força espiritual que existe nesse espírito, a sua grandeza. Porque tendo vivido tudo aquilo que ele viveu, e no momento em que ele entende que o processo é outro, ele se atira por completo no trabalho de conversão. A palavra convergir significa que ele converge ou retorna à sua fonte original, cria essa ordem, e olha quem é Francisco de Assis hoje no mundo. E o processo em que ele vive é muito interessante porque, em paralelo ao que ele fazia e começou a fazer, saindo pelo mundo, pregando o Evangelho na sua simplicidade original, porque como surge Francisco de Assis? Nesse momento de confusão, ele vai todos os dias à igreja de São Damiano, que ficava nos arredores da cidade, fora das muralhas da cidade de Assis. Até hoje, Assis é preservada com muralhas e São Damiano fica a uma distância regular da cidade. Uma igreja que necessitava de reparos. E ele, rezando naquela igreja, um belo dia ouve o crucifixo dizer a ele, Francisco, vai e repara a minha casa, que está em ruínas. E ele, no primeiro momento, caracterizando a humildade que já e vivera sempre dentro dele, entende que a casa era aquela igreja. E começa a reconstruir com pedras e assim vai depois fazendo com mais 2 outras,
Até um dia que ele percebe à sua volta que reparar a casa não era reparar uma igreja física, mas reparar uma casa que estava em ruínas, a igreja como uma instituição, porque os sacerdotes, aqueles que tinham poder, passaram a se comportar como todos os sacerdotes se comportam em todas as situações quando nós temos algum poder espiritual, se deixando dominar completamente por um ego possessivo, destrutivo, que em vez de trazer as pessoas para o caminho espiritual, as prende e as segura com obrigações. Você só se salva se passa pela igreja, você para salvar e passar pela igreja você tem que ter isso, tem que ter aquilo, a indulgência é pagar, e Deus vai punir de qualquer jeito. Essa igreja ele precisava renovar, e ele começa um trabalho que é profundo, porque é feito num estado de espírito em que ele vivia de extrema dor, extremamente pressionado por uma sensação de culpa da qual ele não seria livre. Vejam bem para um espírito da natureza de Francisco trabalhar como ele trabalhou, começando a pregar um evangelho de amor, um evangelho de integração completa do ser com o divino, coisa que também entrava de cara direto contra todos os dogmas católicos que separavam Deus da criatura. E, portanto, se você diz que Deus está dentro da pessoa, naquele momento era algo herético. Ainda assim, ele vive isto, vive o tempo inteiro e caminha olhando para dentro de si mesmo como um pecador completamente perdido. Vejam que trabalho esse espírito tem. E vejam no que ele vai se tornando ao longo da sua caminhada. E isto só pode se explicar por duas coisas. Primeiro, ele realmente tinha um estofo dentro dele. Mas se nós olharmos a vida física e entendermos que se ele tem um estofo dentro dele, todos nós temos também. Todos nós somos filhos do Eterno e todos nós temos o potencial exatamente igual ao que Francisco tem, exatamente igual àquele a quem ele se espelhava. Disse que nós temos Jesus de Nazaré. Talvez tenha passado uma boa parte das suas palavras, ou do tempo em que deixou as pessoas a sua palavra, dizendo que nós somos também deuses. Ele repetiu isto sistematicamente ao longo dos 3 anos. Ele jamais separou a divindade dele da divindade daqueles que o acompanhavam. Inclusive no momento final, e hoje é importante isso para nós, ele deixa bem claro isso, ao dizer que ele precisava ir, ia passar pelo Calvário, para que viesse o Consolador, que viesse o Espírito Santo, e que esse Consolador ia deixar muito claro tudo aquilo que ele não deixaria agora, e diz no final disso tudo que ele celebraria a unidade que ele tem com o Pai, abarcando nessa unidade a unidade que nós todos temos com o Pai. Francisco vai nesse caminho, e vai aos poucos, numa dicotomia muito dolorosa, porque ao mesmo tempo em que ele convertia pessoas às catadupas, né, como diziam os antigos, tocava com a sua palavra e trazia para dentro do seio, do aprisco do Eterno, pessoas, ele se considerava um pecador sem perdão. E caminhou muito tempo dentro desse processo. Os primeiros anos do franciscanismo vão se refletir nisso. Ele se submetia a penitências intensas. Quando vinham pensamentos, por exemplo, quando ele, que já conhecia a Clara, e por ela, como alma gêmea, tinha um amor que transcendia a tudo e a todas as coisas, e por ter vivido o que ele viveu em termos de sexualidade até os 25 anos, se acreditava completamente incapaz de ter por ela um amor puro e santo, essa luta para ele foi muito dura, a ponto dele ter permitido que Clara viesse, a recebesse, que criasse uma ordem feminina, mas manteve Clara separada dele por muitos anos, até próxima da sua desencarnação. Mas o que fazia com que Francisco vivesse? Apesar dele não aplicar a ele mesmo esse processo, só foi fazê-lo no final. É isso que nos interessa.
é entender que o Eterno, que o Deus, que naquele momento aparecia na Europa, né, no que nós chamamos de Europa Ocidental, como aquele Deus punitivo, que através da igreja nos dava ordens e mandamentos, e esse Deus não era essa justiça dura, que esse Deus era misericórdia, que esse Deus era profunda misericórdia. Primeiro ele foi descobrindo isso nas ações que ele fazia, quando ele pregava, quando ele conversava com as pessoas, quando ele curava, quando ele atraía para o seu lado os seus companheiros, quando fez surgir a ordem. Ele foi descobrindo isso primeiro. Saiu do ar? Bom, gente, eu vou continuar aqui. Depois, quando chego em casa, depois eu vou vendo assim, saiu do ar, voltou, vê se você está vendo. Esse caminho primeiro se fez dele para as pessoas, mas ele não entendia nem acreditava que isso se aplicasse a ele. Mas ainda aí tem uma sutileza muito grande, porque imagine uma pessoa qualquer, se não tivesse sendo movido por esse amor, o interesse pessoal, por que eu vou fazer para os outros se essa história não vai servir para mim? Ele achava que não servia para ele e ainda assim ele trabalhava intensamente para que todas as pessoas pudessem se salvar. E fazia isto com uma sinceridade. Isto é a santidade, tão absoluta, que aos poucos, toda aquela crosta de desentendimento que ficara à sua volta por 25 anos, foi se dissolvendo. E nós vamos ver uma ordem franciscana caminhando. Ele era uma pessoa ao contrário, eu falei dos passarinhos, não foi à toa. Ele era muito duro. Ele era uma pessoa muito dura, ele era impositivo, apesar de ser extremamente amoroso. Ele tratava os seus companheiros de ordem, mas a ele mesmo também, com extrema disciplina. E tinha um preceito: a ordem serve para ser castidade, caridade e pobreza. Saísse 1 milímetro disso, ele fazia valer as coisas da justiça. Aplicava castigos fantásticos aos seus companheiros, mas também se aplicava a ele mesmo. Ele jamais fez apenas para o outro. Ele aplicava para ele também. Um certo dia ele falou mal de Frei Bernardo. Fez um comentário frívolo em relação a uma coisa que Frei Bernardo, que era um dos seus primeiros companheiros, houvera feito. Quando ele viu que ele tinha falado algo que não era verdade, e tinha, portanto, feito uma calúnia de Frei Bernardo, ele chama Frei Bernardo e diz assim: Bernardo, eu fiz isso para... Você vai fazer o seguinte, eu vou deitar e você vai passar na minha garganta 7 vezes, pisando com toda a força, dizendo assim: esse Francisco é um sujeito que não pensa nada, é o pior frade do mundo, tal. E os frades ficavam assim: não, eu não vou fazer isso, o senhor não merece. Não, você vai fazer. Dentro da ordem tinha uma regra que era a regra da obediência, que valia para todo mundo. Se alguém se valesse pela obediência, ele, Francisco, tinha que ouvir, qualquer um tinha que ouvir. Aí ele disse: Bernardo, pela obediência você vai fazer isso. Então Bernardo teve que, muito constrangido, passar em cima do pescoço dele, tentando não pisar. Ele: pisa mais, pisa mais. Ou seja, ele fazia valer para todos. Mas a misericórdia e o amor que estavam dentro dele, que tinham se expressado no início da sua vida, naquela sexualidade exacerbada, mas que aquilo tudo era amor. A visão de Clara como a sua alma gêmea, a quem ele num primeiro momento refutava porque aquela crosta ainda estava ali e que vai se apagando. O amor vai dando espaço a um entendimento de que esse amor era o grande atributo da criação e que a justiça estava subordinada a ele. Então nós vamos vendo ao longo desses anos, e olha que anos intensos, porque vai se passando em Francisco não uma transformação, mas uma recuperação do seu estado de consciência original, em que ele vai se transformando num agente de paz, de misericórdia, de amor, e cada vez mais aquele Francisco inicial da ordem, que tratava com extrema dureza os seus companheiros, vai se transformando em alguém que dignamente e justamente recebe esse nome de o Pai Seráfico.
Seráfico porque se refere à ordem dos serafins, que são a ordem de anjos mais alta que existe. Ordem de anjos. Francisco começa a ter uma percepção de religiosidade natural muito mais ampla, que vai trazendo a ele conhecimentos de vidas anteriores. E vai percebendo que todo aquele, apesar de continuar até o final como um católico, ele vai percebendo que a espiritualidade crística era muito mais ampla do que o catolicismo. Isso vai levá-lo a entrar numa cruzada. Num primeiro momento com o intuito quase que de chegar aos muçulmanos e fazê-los entender que a divindade estava, que Jesus era. E naquela época, é importante que a gente diga isso, imaginem historicamente o contexto. Havia 600 anos que o islamismo estava já na Terra. 1200 era São Francisco, o islamismo surge nos anos 600. E havia uma guerra enorme, não entre, pasmem vocês, porque naquele momento as famílias muçulmanas que reinavam eram muito mais tolerantes do que o radicalismo que vai surgindo depois, mas isso é por outros motivos. E Jerusalém era dominada naquele momento pelos muçulmanos. Ela tinha sido recém-conquistada pelos saladinos. Quem era, na verdade, truculento era o cristão, o chamado cristão, que nas cruzadas anteriores havia conquistado Jerusalém, reinado por um tempo, mas numa truculência enorme, tendo matado tudo que veio pelo caminho. E havia uma cruzada que foi preparada em vida de Francisco para conquistar uma cidade no Egito, como ponto de chegada para que depois fosse novamente reconquistada Jerusalém. Francisco vai nessa cruzada como uma espécie de mensageiro da paz, era o que ele queria, mas para converter os muçulmanos em cristãos, porque para ele, tudo que ele ouviu falar dos muçulmanos era que eram todos o demônio em pessoa. As guerras santas eram para conquistar e matar todos aqueles muçulmanos que não serviam, que eram infiéis. Ora, ele quando chega com a cruzada em Damieta, ele vai ter um encontro que ele mesmo provoca, porque ele começa a ver tanta coisa dentro do exército cristão, tanta barbaridade, orgias, as pessoas com bebedeiras, uns se matando no próprio exército, no acampamento cristão. Ele vai, em tudo de acabar com aquilo, ele vai às linhas muçulmanas e acaba chegando ao sultão. O sultão que era sobrinho de Saladino. E descobre no sultão um sufi. E o sultão que falava francês, porque naquela época o francês, por ser a língua das cruzadas, era entendido pelas pessoas mais do mundo muçulmano, ele vive com o sultão 15 dias, ou um pouco mais, de um encontro de almas, aonde ele enxerga que dentro do islamismo havia toda uma espiritualidade que ele não percebia como cristão fora. Isto faz com que o seu universo interior desperte de uma maneira, inclusive na aceitação do amor de Clara. Porque no islamismo não havia nenhuma prevenção contra o casamento. E esse sultão era sufi. E Francisco passa 15 dias ali, depois ele se desgosta de ver aquela cruzada, aquela guerra, aquilo tudo, e volta. E quando chega, 2 anos depois, se passam 2 anos, de volta a Assisi, encontra a sua ordem já tomada pelo ego dos seus outros companheiros, né? Os freios fazendo concessões àquilo que ele acreditava que era muito importante, e ele passa a se retirar intensamente de tudo aquilo, abre mão do seu contato com a ordem, institui a oração como um processo e a meditação obrigatório para os seus frades, porque quando ele conviveu com o exército muçulmano, nos cristãos era aquela coisa horrorosa de sujeira, de orgia, de brigas, chamados cristãos, no exército cristão. Quando ele vai para o lado, ele percebe no exército muçulmano pessoas que ficavam absolutamente concentradas, que rezavam 5 vezes por dia
e que não havia ali nenhum sinal desse desregramento que havia no exército cristão. E quando encontra esse sultão sufi, aprende com ele tantas coisas, que volta muito transformado ou muito desperto, e ao encontrar a sua ordem do jeito que ela estava, diz assim: eu não sou mais chefe dessa ordem, eu vou buscar a divindade. São 2 anos até a sua desencarnação. E aí, nesses 2 anos, nós vamos encontrar um outro Francisco que começará a nascer. E agora nós vamos voltar para hoje, quando começou a nascer esse Francisco, que depois foi para as cruzadas, que chegou depois e ficou 2 anos até se transformar no estigmatizado, de andar pelas ruas, simplesmente de passar curando as pessoas, que a sua palavra, ou encostar no seu manto, realmente curava, porque ele trazia já uma consciência tão desperta, uma consciência crística, mostrando, e aí começa a valer para nós o modelo, que tudo aquilo que ele passara 25 anos antes, que ele se acreditara um perdido, um condenado ao inferno, era negado por aquilo tudo que ele estava vivendo. Que a força do amor e a força da misericórdia eram muito maiores do que a força daquela justiça dura aparente, que era passada pela igreja para amedrontar e prender a ela os fiéis. O auge disso se dá nesses 2 últimos anos, mas o começo disso se dá no ano de 1216. Nesse ano, Francisco já estava, ao ver que o que ele fazia, amando as pessoas, ele mesmo perdoando, ele mesmo agindo daquela forma, ele curava, ele transformava, e que lá dentro dele ainda continuava titubeando, e titubeando muito, em relação a acreditar que ele poderia ser perdoado, ele se acreditava um condenado, ele ainda se submetia a muitas penitências duras. E ainda assim tinha arroubos do que ele chamava de tentações, da energia de vida que vinha dentro dele pelo amor de Clara. Nesse ano de 1216, ele passa pelo que é descrito na sua biografia, por uma das suas grandes tentações. Ele se isola, primeiro em cavernas e depois volta para Porciúncula, lugar onde os frades se reuniam. E passava as noites orando, as noites pedindo perdão, e vendo e atormentado por entidades negativas que chegavam: ó, amigo, esquece, perdão coisa nenhuma, já está condenado, ó, pode fazer o que fazer, está salvando os outros, mas a você mesmo não vai se salvar. Deus já tem o seu castigo pronto, você fez muito. Bom, um belo dia, numa noite dessa de tentação, ele tem uma tentação absurda em relação a Clara. E aí ele não aguenta, eu não consigo mais suportar isso, sai da sua cabana. E ao lado, na Porciúncula, tinha uma planta, chamado em italiano de um roseto, uma plantação de rosas. Essa até que não tem, mas se eu puxar, olha, nós estamos puxando rosas de Francisco. Normalmente rosa tem espinho, né? Muitos. Esse roseto tinha muitos espinhos. Sabedor disso, ele sai correndo da sua cabana e vai e se atira em cima do roseto. Se joga, literalmente, num voo no ar. Esperando cair em cima do roseto e aquela dor da penitência tirar dele da cabeça aquilo que ele chamava de tentação. Ainda naquele momento, achando que Clara era alguma coisa que não poderia fazer parte da sua vida nunca. Ele vai aprender isso lá depois, com o sultão. Quando ele cai, primeiro explode uma luz astral enorme, e quando ele cai, ele não sente dor nenhuma. E aí, quando ele vai olhar, as rosas todas tinham perdido seus espinhos. Isso é tão verdade que até hoje, quem visita a Porciúncula, em Assisi, e vai ao roseto, vê cultivadas até hoje pelos frades, as chamadas, e é uma espécie nova de rosa que foi catalogada pela ciência, a rosa assisensis, sem nenhum espinho.
Dão rosas, essas roseiras, e ficam ali, e nenhum espinho, jamais, depois daquele momento. Ali Francisco entendeu que a força da misericórdia, a força do perdão era maior do que a força da condenação e da justiça. Isso faz valer a ele, primeiro, uma gratidão enorme, porque imaginem o peso de alguém que vivia pressionado por algo que ele disse: eu sou um pecador, eu não vou, mesmo que eu esteja fazendo aquilo, quase que como, não sei o que está me movendo, mas eu já perdi por mim, isso não vai valer, vale para o outro. De repente ele percebeu que aquilo, por que aquela luz acende? E por que as rosas perdem os espinhos? O mergulho dele é muito rápido. E ele percebe que a misericórdia havia chegado à vida dele. Na verdade, já havia chegado muito antes. Mas a percepção dele naquele momento se dava clara. Clara em todos os sentidos, inclusive em relação a Clara. Aí vejam o que é o santo. E por isso é que ele é o santo. Ele pensa, mas isso que eu vivi pode ser vivido por todas as criaturas, porque se existe essa lei de misericórdia, ela é maior do que a sua justiça. E começa a meditar na sua cabana e na igrejinha da Porciúncula, a pedir a Deus que aquela história toda pudesse ser esclarecida para ele, e que se a misericórdia tinha vindo para ele, ele queria efetivamente que ela pudesse vir a todos. Chega o dia 2 de agosto de 1216, a gente já está no século 2/8/1216. Fez 800 anos há 2 anos atrás. Ele está quando ele ficava muito, ele não pedia isso, mas quando ele ficava muito concentrado na igrejinha, na capelinha da Porciúncula. Quem não conhece, hoje o Google dá acesso, é só botar a Porciúncula, vocês vão ver onde fica, tem uma igreja em volta. E Francisco, quando ele ficava muito ali, as pessoas sentiam que ele estava, todo mundo saía, deixava ele ficar ali sozinho, e assim ele estava. Em oração naquela capela, e de repente ele tem uma visão plena do Cristo, com a sua mãe ao lado. E ele, ao estar extasiado com aquilo, ele ouve a voz do Cristo novamente para ele: Francisco, o que você quer? Me diga o que você quer, me dê um desejo que eu vou atender você. Aí ele fala assim: o que eu pedi? Igual o anjo, o cara do Aladim, né? Quer dizer, o gênio do Aladim. Mas ele falou assim: olha, o que eu quero que todas as pessoas que vierem aqui nessa igreja, ou estiverem em oração nesse dia, ou em todos os dias próximos a esse, possam receber uma indulgência plenária. Linguagem cristã. O que é a indulgência plenária? É o perdão de pecados que a igreja vendia, que isso ficava concedido pelos sacerdotes, mas naquele momento era um processo bem diferente que estava em jogo. Era uma força de misericórdia que estava em jogo por alguém que tinha despertado, e que no momento ele assim: eu quero pedir não por mim, eu quero pedir para que todos aqueles que venham aqui, ou que se liguem aqui, ou que rezem aqui, recebam essa indulgência plenária. E Cristo diz a ele: o que você pede eu concedo. Só que dá um pulinho lá no Papa, para pedir para que ele referende, né? Porque Jesus foi esperto, né? Porque ali o cuidado era todo porco, né? Porque qualquer coisa que desviasse, ele vai ao Papa, e o Papa, claro, mas por quanto tempo você quer essa indulgência? Porque a indulgência era negociada por período. Eu te dou 1 ano de perdão, ou 2, ou 3, ou 10, dependendo. Ele disse: não, Paulo, santidade, o senhor não me entendeu, eu não quero anos, eu quero animas, em italiano. Eu quero almas, eu não quero anos. Eu quero que sejam perdoados. Eu não estou querendo uma indulgência por 10 anos, né, em italiano. Io non voglio anni, voglio anime. E o Papa falou: tá bom, eu te dou. Nasce a indulgência da Porciúncula, que é todo ano comemorada. Se juntam em Assis milhares de pessoas nesse 2 de agosto. Bom, por que eu estou falando isso tudo? Primeiro porque o perdão e a força da misericórdia fazem ali a sua prova. O que é uma indulgência? Olhando para a Igreja Católica,
ok, o perdão, mas a igreja forçava o juízo e a condenação. Olhando pela lei do karma, como é que funciona uma indulgência se eu tenho um karma muito grande? Em que nível isso opera? Ou não é verdade? Deixamos essa questão para já. Lembrem que a gente fala que, eu comecei a história conversando que a gente, aqui nessa casa, procura juntar as coisas, né? E que eu tinha descoberto uma coisa há alguns dias, esse alguns dias foi ontem. Eu, muito curioso, falei assim, gente, nós estamos passando, eu falei isso aqui semana passada, um período que dentro da tradição, é uma pena ter se separado o que nós chamamos de cristianismo e judaísmo. Porque, na verdade, como a gente falou, são linguagens de uma mesma e grande e única realidade. E as separações são frutos do nosso ego. Umas de achar que Jesus é Deus, é só o Filho de Deus, e outras de achar que ele é um sujeito que não tem nada a ver com nada. Dependendo de qual visão sectarista você queira optar. Nenhuma das duas. Eu falei 2 de agosto, é interessante, né? Porque dentro da Kabbalah, do judaísmo, nós estamos dentro de um período chamado as 3 semanas de luto, ou 3 semanas intensas, que começam no dia 17 de um mês que passou, nesse mês hebraico chamado Tammuz, do mês de Câncer, até o dia 9 do mês em que nós estamos, chamado mês de Av, que quase sempre cai em agosto. Essas 3 semanas são semanas que se dão entre, no dia 17, vibratoriamente é afirmado o processo de quando o povo, achando que Moisés não ia descer do monte, que tinha recebido lá a Torá, não voltava mais, vamos fazer o bezerro de ouro. Isso é um símbolo, é um código da nossa pouca persistência em procurar a nossa... Lembra que eu falei aqui que a gente precisa encontrar a felicidade? Lá no alto, o Monte Sinaí diz isso. Eu preciso subir a minha consciência e depois eu desço. Moisés ia descer com as tábuas, ele ficou tão chateado quando ele viu que o pessoal falou, não, pera lá, não, o cara não vai descer não, ele acha que ele morreu lá, ou dormiu, ou então ficou e não vai descer, vamos fazer aqui o nosso próprio Deus. O bezerro de ouro significa as nossas saídas materialistas, achando que as coisas se resolvem com os nossos processos egóicos. Isso pode, inclusive, ser dentro de religiões. E quando fizeram isso, o Moisés, quando desceu, ficou uma fera, e as tábuas originais de safira, que foram entregues por um processo absolutamente direto, elas se materializaram num momento belíssimo de luz, ele quebra aquilo, para depois refazer uma segunda. Ora, esse dia é o dia 17. Desse dia até o dia 9, em que aconteceram muitas coisas, você olhar lá, tudo que aconteceu ao povo hebreu, no dia 9, ou Tisha B'Av, o dia 9 do mês de Av, os 2 templos de Jerusalém foram destruídos, os judeus foram expulsos da Espanha. Mas por que isso acontece e é tido como um dia mais negativo do ano? Mas ao mesmo tempo, eu falei isso aqui na semana passada, é o dia em que vai nascer o Messias, o dia 9 de Av. É o dia que, apesar de tudo que aconteceu, será o dia que nascerá o Messias. Mas quem é o Messias? Ora, cada dia fica mais claro para nós que o Messias é um estado de consciência desperto que cada um de nós terá. E que nesse dia vai haver, sim, o nascimento do Consolador do Pai. Jesus, quando no Evangelho de João é chamado pelos seus apóstolos e fala assim, mas o Senhor, o que vai acontecer? Não, eu vou para que venha o Consolador. Em aramaico é Manachma e em hebraico é Menachem. Menachem significa o Consolador, aquele que traz a misericórdia. A palavra Chem, Nachem, vem de Rachem, misericórdia. É o que vai trazer a misericórdia. E, portanto, é o Messias, é o Consolador. Eu preciso ir. Está lá no Evangelho de João, para que ele venha. E ao vir vai esclarecer tudo o que precisa ser esclarecido. Não é só uma doutrina ou nada, nem é o Espírito Santo no sentido daquilo que desceu quando você é batizado na Igreja Católica. Não é nada disso. É um estado de consciência. E esse estado de consciência vai surgir nesse dia 9 de Av.
Porque é o dia em que tudo aquilo que representa o que nosso ego faz, que gera codificadamente, né, o bezerro de ouro, que gera a destruição dos templos exteriores. Aconteceu no templo de Jerusalém, mas os templos exteriores hoje estão morrendo, né, estão mostrando as suas fragilidades. Quando existe um templo dentro de cada um de nós, esse dia depois ele se segue pela tradição, são semanas, são 3 semanas, que se seguem de outras 7. São chamadas as semanas de consolação, que começam num Shabat, chamado Shabat Nahamu. Ora, Francisco de Assis tinha tido outras encarnações. Se ele fora o profeta Yitzhak, então mais ainda. Ele era profundamente ligado ao judaísmo, porque nós vamos ver Francisco o tempo inteiro falando em Salmos, e ele vai dar a Frei Leão a bênção que é, né, Deus te abençoe e te guarde, faça brilhar sobre ti o seu olhar, faça a face brilhar sobre ti, te abençoe e te dê a paz. Isso é a bênção que a divindade pede a Aaron, o irmão de Moshe, para fazer com o povo. Francisco, sabedor disso, pega isso e dá direto a Frei Leão, sabendo o poder dessa bênção. Portanto, ele conhecia profundamente, por intuição, tudo aquilo que comportava essa estrutura espiritual que transcende as religiões. E talvez até só lá dentro do seu espírito, ele tem esse episódio e vai, no dia 2 de agosto, receber essa luz, se livrar completamente da sua carga de dor, de castigo, de condenação, e vai chegar, eu quero compartilhar isso com todo mundo. E Jesus diz a ele, eu aceito. E até hoje se repete. Aí eu fui ontem olhar, eu tenho um calendário judaico. E fui olhar, porque hoje você tem no computador, o que tinha sido o dia 2 de agosto de 1216. Sabe o que eu descobri? Dia 9 de Av. Esse dia que eu falo que foi o templo destruído, que os judeus foram expulsos da Espanha. Ora, nós todos somos egressos, seja hoje como na vida encarnada, ou seja em vidas passadas, de experiências dentro do povo hebreu. Jesus mesmo era um. E olha, por que Francisco de Assis vai receber a sua iluminação da misericórdia no dia 9 de Av? Porque foi nesse dia em que ele individualmente consegue entender a consciência messiânica dentro dele. Nesse dia ele se transforma, ou começa a se transformar, é o nascimento do Messias. Então o Messias nasce, vai se desenvolvendo. Então de 2016 até... 2016 não, de 1216 até 1226, que é quando ele desencarna, ele sai do nascimento do Messias até se transformar num Messias em plenitude. Desencarna expressando a consciência messiânica e nos dando um alento enorme, porque vamos lembrar de novo dos primeiros 25 anos. Por que nós não podemos também fazer nascer em nós essa consciência? Por que nós não podemos trabalhar só na misericórdia e no amor? Que tem poder de... Aí voltamos para as religiões que privilegiam o karma como instrumento de dor, porque sem querer, muitas pessoas espiritualistas chegam assim, olha, desculpe amigo, você está me contando aqui esse teu karma, não tem mais inferno eterno, né? Mas assim, você vai ter que trabalhar aí, cara, pelo menos umas 500 encarnações. Até esse karma sair. Aí a pessoa fala assim, pô, não vou, eu vou desistir. 500 encarnações é demais, por esse peso kármico. Nada disso, gente. O que nós vamos aprendendo hoje é que pequenas coisas criam grandes coisas, e pequenas coisas que são grandes coisas, a gente encontra quando a gente faz um mergulho dentro dessa realidade
mais amplo e maior que comanda a nossa vida. E não é ficar separado não, porque isso vai trazer reflexo na vida material também. Traz cura, traz abundância, traz resolução de problemas, traz tudo. E aí, bom, se ele teve esse despertar em 9 de Ave, olha esse ano que nós estamos. Não foi dia 2 de agosto, 9 de Ave, vai ser agora. No próximo Shabat, de sexta para sábado. Mas, o que é mais interessante é que logo depois, no dia 15 de Ave, que começam as 7 semanas da Consolação, o dia 15 vai cair também num Shabat. E cai no Shabat chamado Nahamur. Ora, aliás, desculpe, não é nesse ano. Ele vai cair na época na vida de Francisco. Logo depois teve, como era 9 no dia 2, logo depois teve um outro Shabat e foi o início da sua redenção. E nesse ano que nós estamos vivendo, estamos nessas 3 semanas, finalizando, chegando no dia 9 de Ave, eu convido vocês a não olhar esse dia como um dia fatídico entre as coisas ruins podem acontecer, mas um dia onde nós podemos reproduzir o que Francisco fez, optando pela misericórdia e pelo amor, e não pela dor e pelo sacrifício. A gente vai descobrindo aos poucos que isso é efetivamente uma questão de opção. Nos tem enganado ao longo do tempo, e Francisco é modelo até nisso, de que nós somos vítimas da nossa próprio passado. E não é assim. Nós somos e podemos ser capazes de transformar esse passado a qualquer momento com movimentos aparentemente pequenos, sutis. Mas quando privilegiam o amor, esses movimentos são grandiosos. É para isso que surge, depois de Francisco, toda uma série de movimentos que vai tentando mostrar isso para a humanidade. Todos os grandes movimentos espirituais, sejam aqui escolas. Vamos lá, Paramahansa Yogananda traz para o Ocidente uma visão em que o karma pode ser dissolvido com técnicas de meditação, como a meditação de Kriya, em que se privilegia mais uma vez o contato com o eterno. Por que lado? Pelo seu lado mais poderoso, que submete à justiça, que é a sua mão direita, simbolicamente, que é o lado do amor e da misericórdia. Nós temos privilegiado esse lado, geralmente para os outros. E aí, quando fazemos isso, a mão esquerda volta sobre nós. Mas se nós usamos a mão direita, a força do amor, a força do perdão, como fizeram esses nossos grandes antecessores e continuam fazendo isso, se tivermos a coragem de experimentar e de fazer isso, fazer parte da nossa vida, esse processo é grandioso. Eu trouxe um outro exemplo. Aliás, algumas outras coisas. Estou preocupado hoje com o horário, enfim, mas... Primeiro eu ganhei isso aqui outro dia. Isso é uma cruz franciscana, tal. É uma cruz em que ele usa como símbolo. É o São Francisco aqui com os braços abertos. É muito bonitinho, né? Por que ele usava a letra grega tal, que é derivada da letra hebraica tav? Porque a letra tav é a 22ª letra do alfabeto. É a letra que dá passagem de toda a energia da árvore da vida, de todo o mundo espiritual, até chegar ao mundo físico. A letra tav, em hebraico, que é igual à letra, se assemelha à letra tal em grego. Ele usava isso de uma forma, ou seja, ele foi despertando para mostrar que o grande movimento que nós temos que fazer é unir o mundo físico ao mundo espiritual. E no final da sua vida, quando ele volta, ele de 2016 até 2026, vai lá para a cruzada, aí definitivamente quando ele encontra o sultão, ele entende a força do amor realmente, e quando ele chega e encontra tudo aquilo que ele vê na ordem, ele fala, quer saber? Podem seguir, passa a ordem, passou para o Frei Petro de Catânia, deixou o Frei Elias agir, e ele foi fazer a vida dele na união com Deus e se transformou no grande Francisco de Assis que nós conhecemos. O grande santo que foi capaz de fazer. Olha a força do amor, gente.
No final da sua vida, quando ele era jovem, o bispo de Assis e o governador de Assis eram inimigos cruéis, não podiam se falar, e ficaram assim muito tempo, apesar dele se dar bem com os dois. No final da vida, quando ele sabia que ia desencarnar, ele pede para ir na casa do governador e chama o bispo. Ali naquele dia, ele faz os dois se reconciliarem. Uma briga de anos. Com a força do amor e do perdão, ele consegue fazer aqueles dois se tornarem amigos, que depois se tornaram mesmo, quando Francisco desencarna. Então o poder disso é muito grande, o poder do amor é muito grande. Eu vou mostrar um outro exemplo para vocês, ó, que no século XIX, que não foi um século passado à toa, é o século que abriga Allan Kardec na França e nos traz essa figura aqui, Teresa de Lisieux, conhecida popularmente por Santa Teresinha. Ela descobriu uma coisa nos seus 24 anos de vida, porque ela foi para o Carmelo e ela chegou lá e viu como é que se fazia o caminho espiritual, penitência, falou, gente, não é isso, eu não consigo esse caminho, então eu assim não vou ser santa. E ela descobre que o grande caminho da santidade passava pelos pequeninos atos de amor, que iam se somando até que no momento esses pequeninos atos de amor explodiam numa grandeza absoluta. Tão verdade é isso que ela, sem tirar os pés do Carmelo, nenhuma vez, num século em que não tínhamos nem um décimo da capacidade de comunicação que nós temos hoje, se transforma na grande santa que ela é hoje, reconhecida. Eu vou ler um pedaço para terminar, antes de fazer a nossa meditação, de um escrito da própria Teresa. Oi, fala. Sim. Aquela palestra maravilhosa que você deu há 30 anos atrás. O piquenique dos dois, eu não sei em qual momento ele faz o piquenique. A palestra, ele fala, você deu aquela palestra há 30 anos atrás. Deve ter sido mesmo. Até hoje o livro. Sim. É esse momento que o Gil está comentando, é que nesse processo Clara já tinha muito mais consciência que Francisco em relação à força do amor dos dois. E ela queria sempre muito vê-lo. E ele negava isso sempre, era duro, mesmo ele talvez não se achasse seguro para estar com ela. E um dia ela pediu tanto, foi depois desse 2016, de 1216, eu cismei que é 2016. Ele concorda. Os frades chegam, pô, meu pai, chamava ele de pai, pô, o senhor tem que receber Clara. Fala, então tá bom, vem ela com duas companheiras, eu sento aqui. E ela chegou na Porciúncula, eles se sentaram num determinado lugar, sentaram numa mesa, iam fazer uma ceia frugal com pão, os dois em volta um do outro, começaram a falar, e Francisco começou a falar do amor, da misericórdia, aquela força, de repente entraram todos em êxtase, aquele amor intenso que estava ali em jogo, e se acende realmente uma luz astral, se materializa uma luz de uma intensidade tal, a Porciúncula fica na planície de Assis, a cidade de Assis é na montanha, e todo mundo sabia que ali era o lugar dos frades, como chamavam, e todos da cidade viram aquela luz brilhando, intensa, passando pelas árvores. Naquela época só se conhecia a luz vinda do fogo. Qual foi a conclusão das pessoas? Está pegando fogo na Porciúncula, pega balde, pega água, desceu todo mundo correndo. Quando entram, vem e contempla essa cena, né? Os dois e os frades e as companheiras em êxtase, com aquela luz materializada em volta, e todo mundo para, né? E, lógico, em vez de jogar água, que não tinha fogo nenhum para apagar, tinha um outro fogo brilhando, né? O fogo do Espírito. Esse é um dos eventos. Eu falo sempre muito isso quando a gente comenta sobre desenvolvimento de dons espirituais. A mediunidade, que é um dom espiritual, tem que seguir e servir ao despertar da nossa santidade. Porque se você desenvolve algum dom e você não tem maturidade espiritual para tal, isso pode ser um desastre, né? Ao usar esse dom de uma forma egóica. Temos exemplos por aí, né? Bastante claros. Então é preciso que nós, porque quando o santo surge dentro de uma criatura, os dons espirituais espoucam. Essa criatura é naturalmente um médium, é naturalmente um ser que tem
tudo aquilo que aparece. Como a gente hoje tem condição de começar desenvolvendo dons, às vezes somos apanhados incautamente e aí esses dons vão nos tomando. Bom, mas isso é um segundo momento. O Gilberto lembrou. Olhem só esse manuscrito de Teresa. Eu não vejo mais sinal dos meus pecados, porque o ardor divino a todos apagou. E doravante, Teresa daí só quer viver de amor. Ela se espelha em Francisco de Assis, ela diz isso com muita frequência. O que ela depara à sua volta? Religiosas que seguem um caminho bem definido que lhes foi apontado como sendo a estrada real da santidade. Qual era? Fazer a Deus o ato de oblação de si mesma, oferecer-se como vítima em reparação dos pecados, praticar a mortificação, desejar que Deus envie as piores doenças e os piores tormentos, deixar-se alcançar pelo braço vingador da justiça de Deus. Ora, Teresa não sente atração alguma por esse caminho, que lhe assinalam como sendo o grande caminho, e não sente em si a capacidade para seguir por ele. Pensa, outro sim, que é um caminho aristocrático, que o comum das pessoas não pode adotar. Palavras dela. Eu pensava nas almas que se oferecem como vítimas à justiça de Deus, a fim de atrair, de desviar para si os castigos reservados aos culpados, mas eu estava longe de sentir-me inclinada a fazê-lo. Para Teresa, o fogo da Trindade é tão vivo que ao primeiro contato com esse fogo, ele consome todos os pecados. Por que deter-se tanto em oferecer holocaustos a Deus? O amor divino é um fogo muito mais ardente do que as chamas da fogueira em que foi posta Joana d'Arc, que era o seu grande modelo. Diz ela, e muito mais eficaz. O holocausto e o sacrifício que Deus preza é um coração que se lhe dá por amor, em resposta ao seu amor, já que ele amou primeiro. Eis a revolução copernicana que Teresa quer instaurar. O sol é que brilha e fecunda. O essencial é voltar-se não para as pobres fogueiras sacrificiais da própria lavra ou da sua própria mão, mas para o fogo inextinguível e deixar-se abrasar por ele. Então Teresa dirige-se a Deus com todo o coração. Será que só existe a vossa justiça para acolher almas que se imolam como vítimas? E o vosso amor misericordioso não as precisaria também? E ela mostra, portanto, a verdadeira precisão, entre aspas, de Deus. O que ele espera não é única e principalmente pessoas que se ofereçam à sua justiça, mas sobretudo corações que ofereçam ao seu amor e se ofereçam a ele, como quem se expõe ao sol. Trata-se de aceitar o vosso amor infinito, a sua ternura que eleva até os céus. Para Teresa, a justiça de Deus é dependente do seu amor, pois quem faz justiça é o amor. Teresa não acreditava em karma, era católica. Mas para nós que acreditamos em karma, é preciso que nós tenhamos muito conscientes que isto aqui é válido e que a lei do karma se submete à lei do amor. E que nós precisamos, ao termos isto consciente na nossa vida, fazer com que isto seja poder. Agir com esse poder. E é um convite que a gente recebe permanentemente. E a gente titubeia. Mas tenho certeza que se a gente tentar e experimentar, a gente vai ver a realidade dessa força. Ela realmente apaga, como disse Jesus, a multidão dos chamados pecados. Ou, se nós quisermos, a multidão dos karmas. Não há karma que resista ao amor verdadeiro. Vamos
2 segundinhos para a gente se... Por que ele se libertou da confusão com Clara depois lá do encontro com o sultão? Você ia terminar, você ia completar. O sultão mostrou para ele... Primeiro, o sultão tinha várias esposas. E o sufismo privilegiava o amor como algo santo. E que o amor de homem e mulher fazia parte dessa santidade. Ele ouviu muito isso e viu isso. Há uma deturpação grande da Igreja Católica em relação ao que aconteceu. Mas, na verdade, o entendimento que ele veio foi uma... Daí para diante, já que ele perguntou, ele chega em Assis, ele larga a ordem. Ele vai morar nas portas do mosteiro de San Damiano, onde ficava Clara, se deixando cuidar por Clara e pelas suas companheiras, coisa que ele jamais admitira. Ela que tratava dele, ele já estava muito doente. E são dessa decisão quase 2 anos, apesar das saídas deles, mas no final da vida ele passa ali. Só no último dia de vida ele pede para ser levado de volta a Porciúncula, que ele queria desencarnar lá. E, já que perguntou-se, ainda no finalzinho, ele estava já deitado, ele pede para tirar a roupa, ele pede para deitar no chão, ele começa a recitar o Salmo 51, que é o salmo chamado Salmo do arrependimento. E recitando aquele salmo, vem uma entidade negativa e fala: perdeu o seu tempo. Ele olha e começa a cantar aquele salmo de não é, não é. De repente brilha de novo dentro da cabana a luz do arcanjo Miguel. E quando ele vê São Miguel, ele descansa, e no teto da cabana, que era de palha, tinham pousado aos pouquinhos várias andorinhas, né, que enchem aquele teto. E foi no final do dia, quando ele dá o último suspiro, exatamente naquele último suspiro, as andorinhas todas levantam um voo belíssimo, né, mostrando que alma que estava ali, e que exemplo para nós todos, né, continua sendo o nosso Pai. Vamos apagar a luz 2 minutinhos só, para que a gente possa saborear a presença desses amigos espirituais. Sentir que, como uma pomba desce dos céus, representando a presença do Espírito, a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, o sopro sagrado do Divino. Vamos respirar e sentir que, na forma desta pomba simbolizada, sobre nós desce essa força e nos cura, nos transforma, nos fortalece, nos desperta. E nesse momento nós podemos compartilhar isso com todos aqueles que não estão presentes aqui. Estamos unidos aos amigos que estão ligados a nós pela rede, mas estamos unidos também àqueles que estão ligados a nós pela rede do coração. Vamos perceber que o coração de cada um de nós, tocado pelo sopro do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, transforma em luz, ou melhor, revela a luz em tudo o que é, em tudo o que somos. Mergulhados nessa luz, somos fortalecidos para vencer as nossas batalhas e para caminhar confiantes na força incoercível do amor. Que essa força esteja conosco e viva em nós, para que nós possamos compartilhar com todos aqueles que caminharem ao nosso lado ao longo da nossa vida. Graças a Deus.